O que a Bíblia diz sobre jejum? A palavra jejum no grego quer dizer nesteia, e deriva o ne, que é negatividade, e estio, que significa comida. Muitos ensinadores falharam por não ter uma ordem específica sobre o jejum na Bíblia. Eles dizem que não devemos jejuar. Outros falharam porque até jejum, porém, impõe diversas regras sobre o jejum, ao qual a Bíblia não coloca essas regras. Mas o que de fato a Bíblia ensina sobre o jejum? Você quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo que nós iremos aprender com a palavra de Deus. Antes de mais nada, precisamos entender qual é o propósito do jejum. O jejum, ele não muda Deus, mas o jejum, ele nos transforma para receber aquilo que é de Deus. Certa feita, Jesus disse que ele não pode colocar vinho novo em odre velho. E ele disse isso dentro de um contexto de jejum, onde ele é questionado que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam e os seus discípulos não jejuavam. Então Jesus vai dar uma resposta para os fariseus dizendo que enquanto o noivo estivesse com seus discípulos, eles não jejuariam, mas ia chegar uma hora que o noivo ia ser tirado e os seus discípulos iam ter que ter essa responsabilidade de jejuar. E Jesus vai dizer que não pode remendar veste nova em veste velha, e ele também vai dizer que não pode colocar vinho novo em odre velho. O odre era um recipiente com peles de animais, aonde era colocado o vinho. E nós sabemos que esse recipiente ele envelhecia. Então, se colocasse um vinho novo dentro do odre, ele fermentava e o odre se rompia. Então, Jesus está dizendo que não tinha como colocar algo novo, ou seja, algo do céu, em algo velho, porque não ia suportar. Então, dentro do contexto do jejum, o jejum nos prepara, o jejum tira toda a mazela, o jejum tira tudo aquilo que não presta para a gente receber aquilo que é novo de Deus na nossa vida. Então, esse é o propósito do jejum. O jejum, ele não muda Deus, mas ele nos prepara para receber aquilo que é de Deus. E tem diversas formas de jejuar, há diferentes formas de jejuar. Normalmente nós separamos o jejum em duas categorias. Quais são essas categorias? A primeira é jejum parcial e nós temos a segunda categoria, que é o jejum total. Como nós vamos observar isso na Bíblia? Quando nós olhamos para Daniel, no seu capítulo 1, ele vai fazer o jejum parcial, aonde ele vai pedir para o oficial do rei para ele se abster de toda a alimentação que o rei ofereceu para ele, Ananias, Misael e Azarias, e ele vai dizer para deixar só legume e água durante um período de 10 dias. Então, ali não é um jejum total. Daniel ele vai beber água e ele vai comer legumes. Porém, ele vai se abster da alimentação que seria a melhor alimentação que o rei tinha para dar para eles. Durante 10 dias ele vai fazer esse pedido. Então, Daniel ali faz um jejum parcial. No seu capítulo de número 9, Daniel agora vai fazer um jejum total. O que é o jejum total? Onde ele vai se abster de água e de alimento. Já no capítulo 10, Daniel vai fazer um jejum de 21 dias, ou seja, 3 semanas. E nesse jejum ele vai dizer que só se absteve de carne e vinho. Então, dá a entender que Daniel também bebeu água e provavelmente também ele se alimentou de legumes. Então, tem diversas formas de jejuar na Bíblia. E quando nós olhamos para o jejum total, normalmente a Bíblia, ela vai dar um limite de 3 dias. Por quê? Não é nem indicado pelos médicos você passar de 3 dias sem beber água. E a Bíblia ela não vai fazer você tomar atitude precipitada, ao qual vai prejudicar o teu corpo. Porque a intenção do jejum não é prejudicar a tua saúde, não é prejudicar o teu corpo, mas é matar a tua carne, teus impulsos carnais, aonde Gálatas vai dizer que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, a intenção do jejum, a ideia do jejum, o propósito do jejum é acabar com esses impulsos carnais que atrapalham a sua vida espiritual de avançar e de crescer. No livro de Esther vai dizer, eles estavam correndo um grande perigo. Então, Esther vai convocar um jejum total, onde eles não vão beber nem água e não vão se alimentar durante somente 3 dias. Então, nós temos um limite de 3 dias para não beber água e não comer nenhum tipo de alimento. Nós vamos também ver em Atos, capítulo 9, quando Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, ou seja, Deus não trocou o nome dele, tá? Ou seja, Saulo ele vai ter um encontro com jejum, com Jesus. Ele vai ficar 3 dias sem comer e sem beber nada. Ou seja, mais uma passagem bíblica que afirma que durante 3 dias o apóstolo Paulo ele não comeu e nem bebeu. Então nós temos um período aí de 3 dias. Mas aí Moisés, Elias e Jesus fez um jejum totalmente diferente. É aí que está. Nós temos na Bíblia 3 tipos de jejum especial, ao qual nós vamos categorizar, que é o jejum de Moisés, o jejum de Elias e o jejum de Jesus. O jejum de Moisés, ele estava no monte tendo um diálogo com Deus, ele e Deus,
ele vai ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Mas ele vai estar num diálogo com Deus, ou seja, ele vai estar sob uma cobertura espiritual. Elias, o próprio Deus vai alimentar ele, e ele vai caminhar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Já o jejum de Jesus, ele vai ser direcionado para o deserto. O texto diz que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome, e o texto não diz que ele teve sede. Então, dá-se a entender que Jesus, sim, ele bebeu água no deserto, porém, ele ficou sem se alimentar. Então, nós temos que ter cuidado com a forma que nós jejuamos e com o propósito e qual é a intenção que nós jejuamos. A Bíblia, ela não impõe regras, ou seja, ela te deixa à vontade para você fazer esse propósito. Então, a ideia aqui não é te limitar e te colocar numa caixinha. A ideia aqui é que você faça o jejum da forma que você colocou no seu coração perante ao Senhor. E qual é os dias que nós temos que jejuar? Qual é a hora que nós temos que jejuar? A Bíblia também não diz o horário e não diz o dia que você tem que jejuar, mas ela te orienta a fazer esse jejum, porque vai ser esse jejum que vai te ajudar a acabar com seus impulsos carnais e vai fazer você alcançar coisas extraordinárias e espirituais. Então fica com essa palavra em nome de Jesus.